vai ter uma entrada, um processamento que vai indicar quando o número for positivo, que o critério é número maior que zero, vai indicar isso, senão fim de linha. Comparando com o flow algoritmo, dados aqui, opa, voltou. Comparando com o flow algoritmo, nós temos aqui essa verificação. Se o número for maior que zero, se for verdadeira a situação, vai escrever positivo, senão não vai escrever nada. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu já fiz do formulário esse exercício 11. Esse eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício 11, tá? Então, eu vou explicar primeiro o código dele e vou dar um tempinho para vocês desenvolverem, tá bom? Se vocês quiserem até desenvolver o 12, que é parecido, que eu vou mandar daqui a pouco resolvido do 11 ao 15 para vocês. Não tem problema algum. Então, ele vai ter um valor de entrada e eu vou guardar o status em um label, tá bom? Como que chama esse componente mesmo aqui, gente? Que está selecionado? Que tipo de componente que é esse? Text box. Então, eu troquei o nome do text box, coloquei txt valor, e troquei o nome do label do status, tá? Os demais não modifiquei, coloquei LBL resultado. Eu não modifiquei o nome dos outros componentes porque eu não vou usar em código. Então, iniciando o código aqui, tá bom o tamanho da fonte? Sim. Tá. Então, aqui o botão sair, tá bom? Tô fechando o formulário. Tem o botão limpar, que ele vai limpar o txtvalor.text, vai atribuir vazio, e LBL resultado.text vai receber status, ou o texto que você achar melhor, e vai jogar o foco no txtvalor. Por fim, o processar, ele vai estar da seguinte maneira. Eu vou ter as variáveis que eu estou definindo aqui, iniciais, no caso, int valor, que vai receber o valor que o usuário digitou aqui no txtvalor, e eu vou ter uma variável chamada resultado, do tipo string. String quer dizer que ela é do tipo texto. Estou atribuindo um valor inicial para ela. Daqui a pouquinho eu explico por que isso, tá? Mas se for fazer a leitura disso aqui, o que seria? Eu estou declarando uma variável do tipo string, chamada resultado, que está recebendo como valor inicial o quê? Vazio. Então isso daqui, esse símbolozinho aqui, de uma forma errada, tá? Em programação a gente chama de aspas duplas. Porque é o shift aspas, tá? Isso aqui. Por que aspas duplas, professor? Tem aspas simples. É errado, tá? Isso aqui não mas na verdade isso aqui não é aspas, isso aqui é uma crase. Mas é chamado de aspas simples isso aqui. Isso aqui de aspas duplas. Na verdade, isso aqui são somente aspas. Tá recebendo o quê? Vazio. E agora eu tenho que fazer a entrada, o processamento e a saída. Então a entrada está aqui, ó. Valor, recebe, convert.toInt32. Quem que ele vai converter para inteiro? txtvalor.text. E aqui eu vou ter o processamento. Então vamos fazer uma analogia aqui com o flow algoritmo. A entrada se encontra aqui, ó. O que o usuário está digitando sendo guardado na variável número. Aqui eu chamei de valor, tá bom? E esse trechinho aqui, esse losango, que é a minha estrutura de decisão, na verdade, essa linha aqui, ó. Então, como que eu faço a leitura dessa linha? Se valor for maior do que zero, ele vai escrever o que na variável resultado? Positivo. E no final, o que eu faço? Porque na linha 51, aqui está o processamento, aqui está a saída. O que eu vou escrever na linha 51 aqui? LBL resultado.text recebe resultado. Perguntinha de prova. Por que esse valor não precisou ser convertido? Porque ele já era string? Exatamente. Já é do tipo ó, text, tá? Então, eu não tenho que fazer a conversão de quem já é nativo ali daquele valor, aquele tipo base. Então, string recebe string. Por isso que eu não tive que converter. Diferentemente da linha 42, no qual o valor é do tipo inteiro, eu tive que converter porque txtvalor.text é texto. Eu tenho que converter para inteiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, você colocou o string ali antes para evitar ter que converter depois? Não, eu vou explicar já porque eu fiz isso. Já explico por quê. Alguém fez uma pergunta junto?
Não, senhor, eu tô comentando que agora que eu tô começando a entender o porquê de fazer essa transformação, essa conversão. Ah, tá, beleza. Então, respondendo a pergunta que foi feita antes, ó. Por que a gente tem que atribuir um valor aqui inicial? Se eu não faço isso, o C Sharp, ele vai dar um erro. Tá? Observe que quando eu apaguei o valor inicial aqui do resultado, ficou vermelhinho aqui no resultado, tá vendo? O que ele está falando? Olha, uso de variável local não foi atribuída. Qual variável que ele está reclamando? Resultado. Por que ele está falando isso? Qual que é a condição? Ó, foca só na variável resultado, tá bom? Que está selecionada aqui, está destacado. Nas linhas 39, 47 e 51. Fala uma coisa para mim. Qual que é a condição para a variável resultado ser alterada? Se o valor for maior que zero. Se o valor for maior que zero, certo? Se o valor não for maior que zero, o valor a ser exibido no LBL resultado.text vai ser o quê? Nulo, correto? Só Sim. que no C Sharp, não, o nulo é diferente de text. Nulo é nulo. Então, por isso que ele está reclamando, ó. Ele está falando o seguinte, ô campeão, o negócio é o seguinte, eu estou analisando seu código aqui, e verifiquei que a variável resultado, ela tem a possibilidade, a chance de nunca ser iniciada, porque ele tem um if no meio. Como eu não sei os valores de entrada que você vai informar, pode ser que dê nulo. Aí eu estou prevenindo você de ter um erro. Se eu olhar aqui no C Sharp, na parte inferior da tela, tá um vermelhinho aqui, tá vendo? Ele é um erro. Ele está falando, olha, uso da variável local não atribuído a resultado. Então, o que eu faço? Eu atribuo um valor inicial para a variável resultado. Por quê? Se essa condição não for satisfeita, ou seja, nunca entrar nessa linha aqui, ele vai exibir o quê na variável resultado? Quanto que ela vale na declaração dela? Espaço. Vazio. Nada. Vazio. É, vazio. Tá bom? Então, olha só como é complicado essa questão do flow algoritmo e C Sharp, né? A gente começa a comparar linguagens. No flow algoritmo, isso não tem diferença. Aqui tem. Então, são particularidades da linguagem de programação. Ah, professor, qual caso que é melhor e qual que é pior? Não tem, gente. Vamos comparar isso. Você tem que estar atento à linguagem que você está trabalhando. Tá bom? Uma outra... Pode falar. Então, o que seria o valor nulo? Quando tipo, ele seria usado? Como é que ele funciona dentro do C Sharp? Uhum. O valor nulo, você vai verificar, é um valor que nunca foi iniciado. Entendeu? O espaço, o vazio, é diferente de nunca ser iniciado. Essa que é a grande questão. Na linguagem C, não essa aqui é o C Sharp, na linguagem C, quando tinha um cenário como esse, e você mandava, o mesmo cenário, estava o mesmo código, e você não tinha essa questão aqui, ó, o valor inicial. E você mandava exibir um valor inicial de uma variável que você não tinha iniciado, sabe o que aparecia? Um monte de lixo de memória, porque a variável é declarada no espaço de memória RAM. E como você alocou o espaço, mas nunca usou, ele vai herdar um pedaço de memória que foi usado por outro programa. Então é um valor que muitas vezes é ilegível. Então ele já previne você disso, entendeu? Ele previne você na codificação. Entendi. Entendeu? Tem linguagem de programação, como o Java, por exemplo, em que quando você define uma variável, ele define por padrão interno dele um valor inicial da variável. Então, quando você define uma variável do tipo inteiro, vamos ver se vocês estão bons de lógica ou não. Declarei uma variável do tipo inteiro, valor. Não atribuí nenhum valor para ela, inicial. Quanto que vocês acham que deveria ser o valor dela? 0. Zero. Então, o Java define como zero. Eu tenho uma variável string. Eu não defini nenhum valor inicial para ela. Quanto que vocês acham que deveria ser o valor inicial? Espaço. Vazio. 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 Eu confundo essa porra, professor. Eu tenho que aprender que não é espaço, é vazio. Faço isso aqui, ó. Isso é espaço. Entendeu? Então, é que vocês veem como cada linguagem tem a sua característica, tá? Tudo bem, gente? Posso avançar aqui nesse exercício?
Professor, aí no caso, então, no Java a gente usa o void, né? Para poder... O void no Java, tem aqui até no C Sharp, é o seguinte. O void, ele está indicando que o método vai retornar vazio. Não vai retornar nada. Não é obrigatório o uso da palavra return, tá? No Java tem o tipo void também e tem o tipo null. Tem os dois tipos. Só para facilitar a vida da gente. Independente disso, tá? Como boa prática de programação, é bom você sempre definir o valor inicial, tá bom? Independente da linguagem, sabe por quê? A gente muda para Java de um jeito, C Sharp é de outro. Então vamos fazer tudo igual, que não tem risco, entendeu? De você ficar pagando pau para cada tipo de linguagem. Beleza? Posso avançar aqui? Claro. Então, tá. Vamos testar isso aqui então, gente. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário sobre as chaves que tem ali, tá bom? Da linha 46. Se eu executar esse código aqui, se eu colocar um valor numérico aqui, 5, por exemplo, mandar processar, vai escrever positivo. Se eu colocar menos 5, vai escrever o quê? Vazio. Se eu colocar 0, vazio. Se eu colocar 1, positivo. Limpei, saiu. Aí vem a pergunta, professor, como que eu delimito o que vai aparecer, o que vai executar se a condição aqui for satisfeita? Alguém pode ler de novo essa sentença aqui que está selecionado, por favor? Se o valor for maior que 0. Muito bem, então se o valor for maior que 0, o que vai acontecer? Observe aqui que eu tenho uma chave na linha 46 e uma chave na linha 48. O que isso quer dizer? Isso está me indicando que tudo que estiver entre as chaves, aqui as chaves, vai ser executado se e somente se a condição aqui for satisfeita. Entendeu? Ah, professor, não quero usar a chave. Tem como? Tem. Se você remover a chave, só a primeira linha após o if vai ser considerado como sendo do if. Tá bom? A linha de baixo do resultado ali não seria considerada dentro do bloco. Não seria considerado, exatamente. Mesmo se estivesse na indexação? Indentação, na verdade, quer dizer, né? Exatamente. Se tivesse assim, você está falando, né? Isso. Exatamente, porque para o Java e para o C Sharp, no caso do mundo R, bem da linguagem C, a indentação não quer dizer absolutamente nada. No Python, a indentação quer dizer. Aqui não. Já vou explicar o que é indentação. Se eu jogar, então, a variável lá para o canto da direita, vai funcionar da mesma forma? Se você quiser ser feliz, ó, ser feliz ou ter razão, né? Você pode fazer isso aqui, ó. Nossa, coisa feia. Não, só o resultado que vai ter como, porque só o resultado não dá porque é comentário. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Funciona numa boa, cara. Ó. Filezinho, ó. Eu ser feliz, que é igual casamento isso aqui, né? E eu vou deixar, ó. Professor, então, tipo, bonitinho. Essas chaves, elas são mais usadas mesmo pra gente conseguir entender visualmente o que tá acontecendo, né? Não só visualmente, mas é você entender, a linguagem de programação entender qual que é o escopo de execução de uma linha. Entendo. Então, tipo, vamos supor, se em outro caso essa linha fosse maior, aí no caso o escopo seria, essas chaves serviriam para isso, para poder adicionar mais linhas, no caso. Exatamente. Ó. Por exemplo, ó, eu vou colocar positivo, tá? Vou falar resultado, ó, recebe resultado mais positivo vamos lá, vou pensar uma outra frase aqui. E qualquer texto, vamos ser bem criativos aqui, ó. Dessa forma, tá? Se eu colocar o número 5 aqui, o que vai acontecer com esse... Qual que vai ser a saída aqui, gente? Cinco mais e qualquer texto? No caso aqui, estou concatenando o texto, tá? Então, 5, ó. 5 e qualquer texto. Qualquer texto. Beleza. E fala para mim, se eu remover esse conteúdo aqui, ó, de dentro da chave,
colocar aqui fora, qual que vai ser a saída do meu programa se eu colocar 5? Positivo. Ele não tá ligado ao if. Então, mas leia direito, ó. Se eu colocar, ó, o jeito que tá aqui. 5 é maior que 0? Sim. Sim. Resultado recebe quanto? Positivo. Aí eu tô aqui está ocorrendo independente do if. Então vai colocar o quê? Positivo e qualquer texto, do mesmo jeito. Agora, se eu colocar -1 no meu programa, o que vai ser a saída desse programa aqui? -1 é maior que 0? Não. Não. Aí tem essa linha aqui, ó, 50. Vai sair o que então? E qualquer texto? Espaço e qualquer texto. Tá vendo? Por quê? Ele está fora das chaves aqui do if. E agora uma pegadinha, isso aqui é pegadinha de entrevista de emprego, tá? Isso é pegadinha pura. Fala uma coisa para mim, se eu colocar -2 nesse exercício aqui, quanto que vai sair de resultado? Não é a mesma coisa do -1 daí? Mas qual que vai ser a saída? Espaço qualquer texto? Porque, ó, -2 é maior que 0? Não. Não. Não vai executar essa linha de baixo. Vai executar somente essa. Ah, professor, mas está indentado. Indentado é conceitos que você vai alinhando o código, tá bom? Através da tecla Tab, tá? Mas aqui no Java e no C Sharp, que vem da linguagem C, isso não interessa, tá? Outras linguagens interessam, aqui não. Graças a Deus que não. Então, se eu colocar... Deixa eu voltar para o que estava antes, para não confundir ninguém. Então, essa chave aqui, ela acaba fazendo o quê? Delimitando o meu espaço de atuação. Aí vem a pergunta, professor, por que esse trecho aqui, de dentro da chave, está deslocado? Deixa eu montar com vocês aqui o passo a passo, para ver como que o C Sharp faz sozinho isso, tá? Se você der um Enter e apertar a chave, e der um outro Enter, ele já coloca o cursor no lugar correto. Tá vendo? Por que isso? Visualmente falando, ó, eu programando Delphi o dia inteiro, esqueci. Visualmente falando, fica mais fácil você entender o código do que você deixar tudo alinhado à esquerda. Tá bom? É só uma questão de visual para você. E facilita demais, gente. Nossa, como facilita. Alguém quer perguntar algo? Tem alguma dúvida? Perguntar um negócio, mas sobre matérias talvez futura. A gente vai ter alguma coisa sobre função? Na minha matéria, não. Não. Do coração. Não. Mas eu posso passar. O senhor que está salvando nós em muitas coisas. Não, mas se vocês quiserem, deixe passar só o período de prova. Ou não, na aula que vem, na semana que vem, daqui a 2 semanas, antes da prova, eu vou deixar um tempo maior para vocês, aí eu mostro a função, tá bom? Não é difícil, não. Ah, beleza. É porque eu tava vendo uns vídeos assim, e daí apareceu, daí o cara deu uma explicação, eu falei, caralho, eu não entendi porra nenhuma. Entendi. Depois eu faço com vocês, não tem problema. Eu faço hoje ainda, pode deixar. Nossa, agradeço mais. Quem chamou antes, gente? Ninguém chamou? Fui eu, senhor. Oi, diga. Na verdade, só para confirmar, as chaves, ela vai só colocar o código em caso de verdadeiro, e quando eu tiro a chave, a primeira linha é verdadeira, a segunda linha é o falso. É falso, não. Nem é falso. Ele não faz parte da avaliação. Da condição, isso. E quando está com chave, que hora que eu coloco o resultado se falso, se não cumprir a condição? Coloco abaixo da chave? Aí que está a questão. Vamos pegar o enunciado aqui, tá? O enunciado. Ele fala alguma coisa que se não for positivo? Ah, não, é só por curiosidade mesmo. Não, esse aqui eu vou fazer, eu posso mostrar, tá? Vou dar um spoiler aqui. Mas o exercício 14 vai precisar disso. Tá bom. Mas seria isso aqui, ó. Seria a palavrinha else, que é o senão. Else, senão. Olha lá. A mesma porcaria. Mas aí, se eu não quiser usar nenhuma chave, eu não preciso do else, então? Se você não quiser usar a chave, como assim? Desculpa, não entendi a sua pergunta. Porque se tirar as chaves, a primeira linha de código é o valor, a condição atendida, e depois a condição não atendida. Isso. Nem o else. Pode fazer assim, ó. Tá vendo? Só que assim, quem que tá falando mesmo?
É Débora. Então, Mas- Débora, o que acontece? Como boa prática, não se recomenda isso. Por quê? Vai que você está na correria do dia a dia, você vai, taca uma linha aqui e segue o jogo. Ele compila. Entendeu? Esse é o problema. Então, por boa prática de programação, recomenda-se, mesmo que seja uma linha só, você sempre colocar a chave. Entendi. Mas se eu não colocar a chave, nem o else eu preciso. É isso que você estava mostrando, não era? É só colocar um embaixo do outro que vai executar a primeira linha. Você tirar o else agora, por exemplo. Não. Se eu tirar o else, vai dar um erro de lógica. Eu vou executar com você esse programa aqui, tá bom? Eu vou colocar 5 o valor, tá bom? 5 é maior que 0, Débora? Sim. Sim, né? Então vai colocar quanto em resultado? Positivo. Só que aí, Débora, essa linha aqui, ela vai ser executada independente do if ou não, porque não tem chave. E para quanto que vai o resultado? Entendi. Entendeu? Pegadinha do malandro. Então, se você faz um teste parcial, opa, deu certo, você compila e manda para o cliente. Ferrou sua vida. Tá certo, é verdade. Entendi, obrigada. Deixa eu fazer uma última. Tô cheio de pegadinha hoje aqui, viu, gente? Mas desculpa fazer isso, mas é o que acontece no dia a dia da programação, tá? Até o Wesley estava conversando comigo antes da aula, né? Com um código que vai ficar dessa maneira. Observe que no if não tem ponto e vírgula. Tá vendo? É if, papapá é a sentença. O que acontece se eu colocar um ponto e vírgula aqui, gente? O que vai acontecer se eu colocar o comando, o valor menos 5? O que vai acontecer? Alguém pode ler essa linha, por favor? Linha 45? Se você trocar o valor 0 ali? Se eu colocar valor como menos 5, tá? Sim. Alguém pode ler essa linha 45? Pode ler primeiro essa linha 45, por favor. O que está dizendo nela aí? Valor maior que 0. Se o valor for maior que 0, certo? Se 5 é maior que 0, só que tem um detalhe. Eu coloquei um ponto e vírgula nela, tá vendo? Não dá para vocês verem? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, está encerrando o fluxo do if. Então, sempre vai ser o que o seu resultado? Sempre positivo. Mas, professor, por que não está dando erro? Simples, porque você colocou uma chave abrindo e uma fechando. Ele aceita isso. Então, se eu executar o programa desse jeito aqui, ó, vou colocar menos 5. Positivo. Aí você pensa, essa bosta de linguagem de programação que não funciona. É sua cabecinha que não está funcionando, ó, porque você colocou um ponto e vírgula. Então, ele encerra esse fluxo aqui. É por isso que tem que ter a atenção quando vocês forem fazer o exercício, porque um vacilo como esse pega vocês da erro de lógica, não da erro de sintaxe. Ele até avisa você, fera, o negócio é o seguinte, empty possivelmente incorreta, instrução empty, né? Ou seja, né, essa instrução que está vazia, empty é vazio, tá? Está possivelmente incorreta, ele dá um aviso para você. Mas eu pergunto para vocês, né, quem que lê isso aí? Isso daqui é chamado, sabe do quê? De warning. Lembra aquela hora que a variável resultado não tinha valor? Ele estava no xizinho aqui no vermelho, né? Isso aqui é erro. Esse daqui, é o warning, é aviso. Ele não está errado, ele sintaticamente falando, mas ele deixa você compilar. Você quer se ferrar? Sim. Então, já que você quer se ferrar, eu libero para você, entendeu? É liberal. Aqui a linguagem de programação. Professor, mas o bom de C# é que ele ainda faz o warning. Eu lembro um compilador que eu usava de Python. Nossa, além os avisos, ele só dava aviso quando dava erro. O aviso era em inglês. Não entendia porra nenhuma do que tinha que arrumar, véio. Era mó trampo. Mas é bom vocês já irem se acostumando com essa questão do inglês, avisar em inglês, porque é o normal, tá? Eu vou até um pouco além, tá? Os lugares que eu trabalhei já e trabalho, muitos códigos estão em inglês. Porque você não sabe quem que vai dar manutenção no código. Pode ser uma empresa do Brasil, pode não ser. Na Embraer, por exemplo, tudo em inglês. O Windows em inglês, Office em inglês, sistemas em inglês. Então já é bom se acostumando. Mas aí depende da empresa, né, professor? Sim, mas é o que acontece, né? Agora, ainda mais com a questão do home office agora, mundial, né? Vai ser cada vez mais desse jeito. Professor, eu tava vendo, tô vendo bastante vídeo sobre isso, sabe? Sobre programadores experientes. Eles comentaram que vai ter algum momento que a gente, algum momento da empresa, por exemplo, você pegar uma empresa que é obrigado você a comentar seus códigos
E, tipo, eles vão muito que a galera nova não sabe muito bem comentar. Tipo, define a variável e tá lá comentando. Variável. Como é que é o jeito certo de fazer esse comentário? Então, Tem uma alguma coisa, forma? eu evito comentário nos códigos, tá bom? Não coloco, porque o código tem que ser autolegível. Se eu colocar para cada linha de código que eu faço, se eu colocar um comentário, a minha produtividade vai lá embaixo. O que eu tento fazer é por blocos, tá bom? Então, aqui, ó, definindo variáveis. Fiz isso. Aqui, armazenando os valores de entrada. Aqui, executando o processamento. E aqui, a saída. Se você pegar os exercícios de cálculo, por exemplo, de porcentagem, que foi da aula passada, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, vocês vão ver que eu comentei por bloco, não por linha. Tem pessoas que fazem o seguinte, ó, executando o processamento, aí coloca um comentário. Se o valor for maior do que zero, então, aí sabe o que acontece? Um dia inverte a lógica, a pessoa não troca o comentário. Aí alguém vai ler, não entende. Ah, Deus me livre, cara. Caçar a sarna para se coçar, né? Então, eu evito isso. Então, tipo, você não precisa explicar o processamento em si, porque vai ser usado... Tipo, quem lê já vai entender. Você tem que explicar mais coisas... mais variáveis, tipo, coisas que podem mudar com o tempo. Ou então uma regra de negócio, né? Por que foi feito de tal maneira? Ah, é a lei XYZ, é a regra de negócio tal. Eu faço isso, cara. Senão você vai ficar o dia inteiro só escrevendo... Pode dar um exemplo prático, professor? Oi? Pode dar um exemplo prático de como você usa os comentários no código? Posso, claro. Esse aqui... Bom, vou pegar... Deixa eu só fazer o seguinte. Só vou pegar o exercício anterior, que tem mais código e eu consigo mostrar melhor para vocês. Isso aqui, quer ver? O senhor, então, quando tem comentário, comenta em inglês lá na Embraer. O código, o comentário isso deveria ser, mas ninguém coloca, não. Mas a parte do label, assim, o pessoal coloca. Isso coloca assim. Sim. O label, as mensagens, tudo Isso é isso. front-end? É full stack. Full stack. É que, na verdade, sinceramente, cara, esse negócio de front, back, isso aqui é um negócio mais novo, né? Isso daí é porque eu bati escanteio e cabecear, né, cara? Então não tem muito essa questão, não, viu? Então faz tudo. Ah, mas tem que ser, cara. Legal hoje, mas... Mas hoje em dia você acha que compensa? O quê? Ser full stack? Compensa. Sabe por que compensa? Porque se você for front-end, você trabalha só com a parte de exibir os dados, né? Uhum. Aí você precisa de uma função de back-end, você fica escravo do cara de back. Aí se você é de back, você precisa de uma alteração no front, você fica escravo do cara. Mas aí quantos anos você acha que demora pra gente poder ficar bom em bom full stack? Cara, depende. Depende muito da sua demanda, né? Do que você precisa fazer, né? Nada como Nada de serviço ou intensidade de estudo? De serviço. Porque estudar, gente, uma coisa a gente está aqui em ambiente controlado, de boinha, sem pressão, né? Eu quero ver se está o dia a dia no serviço. Aí o bicho pega, cara, entendeu? É claro que tem que ter uma preparação, né? Mas isso demora, gente. Não tem muito o que fazer. Pode falar. Por exemplo, no nosso caso, a gente vai começar com estágios e com estagiário e tal, até virar um programador júnior e tal, com evolução. Uhum. No nosso caso, a gente já começar como full stack no estagiário, ou a gente pode escolher entre back-end e front-end? Ou já tem que entrar sabendo um pouco dos dois? Depende, cara. Assim, depende do tipo que a empresa faz. Não tem como saber. Tem empresas que preferem separar. Tem empresas que preferem deixar tudo junto, entendeu? Não tem como cravar isso aí. Cada lugar de um jeito. O que eu vejo, não tem diferença, na minha visão, né? Não tem diferença, cara. Você pode ser mais especializado em front-end, né? Mas você tem que saber um pouco de back também, não tem pra onde fugir. Mas, tipo, que nem nós, assim, que nem eu tava comentando com o senhor sobre estudar Java e tal, há um tempo atrás. Tipo, os estagiários, as empresas que pedem estágio pedem, tipo, uma tabulada de coisa. E daí eu fico na dúvida, é eu que tô estudando pouco ou eles estão pedindo demais, tá ligado? Eu não entendo muito sobre o mercado de trabalho inicial para Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só explicar o trecho do código ali no comentário, aí eu paro a gravação, para não ficar muito grande a gravação, eu já falo com você sobre isso, tá? Ok. Aqui tem um exemplo, esse aqui é o exercício número 8. É 8 isso aqui?
Deixa eu ver se eu tô pegando certo. Não, peguei errado. Peraí, fechar essa opção. Peguei o 19, nossa. Bem perto, né? Exercício 8. Então, você tinha perguntado um exemplo prático para mim de comentário, né? O que eu faço? Ó, eu comento por blocos. E, na verdade, esses comentários eu faço porque eu estou em período de aula, tá? Normalmente eu não faço. Mas eu coloco um comentário macro, definindo as variáveis. Depois, armazeno os valores, o valor de entrada. Executo o processamento e exibo o resultado. Então, observe que eu fiz por bloco de ação. Então, quando for colocar um comentário, coloque por bloco de ação, tá bom? Para não ficar muito poluído o código também. É assim que eu faço normalmente. Mas 99% dos casos eu não coloco comentário. O código tem que ser autolegível. Porque senão você imagina, gente, estou dando aula para vocês. Já pensou se toda frase que eu falo para vocês eu tenho que traduzir? É igual o político quando fala besteira, né? Não, eu fui mal interpretado, a imprensa cortou. Que imprensa cortou? O cara que fala mal mesmo. Aí fala besteira e fala que foi mal interpretado, né? Ainda pede desculpa a quem se sentiu ofendido ainda, né? Fala uma baita barbaridade e pede desculpa a quem se sentiu ofendido. Quer dizer, totalmente fora de contexto. Professor pistola com a vida. Quando não é futebol, é Fórmula 1. Quando é Fórmula 1, é política. Professor. Verdade. Pode falar. Uma pergunta em relação ao if aí, né? Tá. No caso do C Sharp, a gente tem o if e o else, né? Ok. Tem a função then também, né? A then não. Then não tem C Sharp? Não tem. Só em Java? Só em Delphi. Só em Delphi. Você está falando dessa função aqui, certo? Ó, estou falando a mesma coisa. Se o valor for maior do que 0, then... É isso aqui, né? Isso. É só em Delphi. Não tem em Java. Sharp não tem. Tá. Não, o then, na verdade, é mais fácil de entender, tá? O then quer dizer o quê? Então. É o então, É muito mais fácil de entender, mas no Java, por vir da linguagem C, não tem. É uma sintaxe do Delphi. Em Delphi, né? Da linguagem Pascal, né? Que é a linguagem base do Delphi. Sim, não. E do Basic também, né? Do Basic também tem essa... Basic. No C++ não tem também, não, professor? Não é da linguagem C, então, né? Não é. A linguagem base é C, não tem. Eu estou confundindo com outra linguagem, então. E tem uma outra que eu vou deixar vocês felizes mais pra frente, tá? Que é fazer uma linha só. Que é o if ternário. O if ternário. Ainda hoje eu mostro isso. Mas seria isso aqui, ó. Olha que sintaxe bonito isso aqui, ó. Eu vi esse negócio lá no site da Microsoft. Eu não entendi bulhufas dessa porra. Ele faz o quê? Ele faz a operação lógica, se o valor for maior que 0, depois da interrogação, vem a ação que é positivo. E depois dos 2 pontos, o que é negativo, o que é falso, no caso negativo. Eu fiz em C++. O valor se verdadeiro e o valor se falso. Exatamente, é o if ternário que chama isso aqui. Mas, para não confundir muito... pequenos, né? Que não precisa. Exatamente, mas tem um outro pulo do gato. Quando eu for fazer os demais, eu vou explicar para vocês. No mestrado eu usei bastante. Tudo bem, gente? Passei muita informação, sei disso. Eu vou pausar aqui a aula, tá? Para poder explicar a questão do estágio lá. O professor não fica de saco cheio, não, com esses bagulho de a gente ficar perguntando toda hora, porque meio que eu tô enchendo o saco do WhatsApp dia sim, dia não. Eu não ligo, cara. Fica na fila, né? Às vezes demora um pouquinho para responder, porque tá na fila, né? Não,